Pois é, pessoal, projeção da Selic no Boletim Focus foi atualizada para 11,25% ao final de 2024. Agora, a opinião majoritária do mercado é essa: Selic deve subir, apesar da queda do juro americano. Eu venho falando isso, um dos primeiros no YouTube a falar sobre isso, basta você pesquisar, e é isso que vai acabar acontecendo. Por quê? Porque a nossa inflação continua descontrolada. Então não se iluda. Não é porque estamos tendo um PIB revisado para cima que estamos indo muito bem. Não é assim que funciona. A gente precisa olhar para a inflação, que continua descontrolada. Portanto, pessoal, o momento é do quê? Pensando em Brasil, o momento na renda fixa é de continuar tendo CDI, mas também IPCA. Não pode deixar de ter IPCA. Pensando em longo prazo é IPCA. Quase nada na renda fixa vence o índice IMAB. IPCA é interessante, por isso que eu comprei. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho IPCA+, justamente para aproveitar as altas taxas de hoje. Por outro lado, há quem não considere hoje o Brasil um bom investimento. Por exemplo, a Oaktree não quer ficar investindo no Brasil, está com a posição reduzida em Brasil, olhando para o risco dos emergentes, na visão deles, mas alguém importante aqui no Brasil acabou o quê? Zerando posição em ações brasileiras. Lembra que o Fundo Verde zerou posição em títulos públicos federais atrelados ao IPCA? Zerou IPCA, o Stilberger disse: olha, eu me penitencio. Eu me puno por ter acreditado nesse governo. Ele que apoiou o PT. Então ele não acredita nesse governo e agora ainda mais, zerando posição em ações brasileiras, falando de fundamentos preocupantes para a Bolsa Brasileira. Sendo assim, apesar da alta de 6,5% em agosto no Ibovespa, veja só o que o Fundo Verde disse: aproveitamos o movimento para vender parte de nossas posições em ações, especialmente em setores domésticos cíclicos, como por exemplo varejo. O varejo brasileiro está enfraquecido, vou falar sobre isso logo adiante. E para iniciar hedges, proteções, que de maneira agregada levam o fundo à sua menor exposição em Bolsa Brasil desde 2016, quando iniciamos um ciclo de alta na Bolsa Brasileira. Mas um pouco antes disso, tivemos o quê? Uma Bolsa Brasileira no fundo, por conta da derrocada do governo Dilma, da economia brasileira. Então o pessimismo do Fundo Verde hoje é tal como aquela época da Dilma. Olha o pessimismo que a gente tem hoje com alguém que apoiou o PT. Ele é um gestor muito importante, afinal de contas, ele seria o maior gestor aqui do país, falando de fundos multimercado. Sendo assim, eles estão zerados em Bolsa Brasil e também títulos públicos. Brasil não tem mais nada. Ele cita, por exemplo, a alta das taxas de juros no Brasil, que é o que a gente viu e agora o Boletim Focus adequou isso, para mais de 11% ao final desse ano. Fraqueza do quê? Dos setores mais cíclicos da economia que dependem de juros mais baixos, varejo, por exemplo, e ainda citou o quê? Os problemas fiscais do país, que foi o grande motivo dele ter zerado a posição em IPCA. Hoje, eles estão apostando na alta da inflação implícita e no aumento dos juros, algo que a gente já está vendo. E sobre os fundamentos preocupantes que ele citou na sua carta de gestão, ele fala do desempenho das ações brasileiras, que seriam fracos, na visão dele, e critica a questão fiscal no país. Abre aspas, voltamos à era da política pública feita fora do orçamento. A preocupação crescente com o nível e a trajetória da dívida pública nos parece a consequência inevitável. A Capital Investimentos também segue a mesma opinião e o pessoal está apostando em recuperação dos Estados Unidos. Eles estão muito mais confiantes com a recuperação dos Estados Unidos, de que os Estados Unidos não vão incorrer em recessão, que o pouso será suave. Então essa é a ideia hoje. E aí eles estão posicionados não em IPCA mais Brasil, mas em TIPS. Então olha só a visão deles. Estão posicionados atrelados à inflação nos Estados Unidos, não no Brasil. Até porque eles podem ganhar, por exemplo, com marcação a mercado, algo do tipo. Essa é a visão deles. Então nesse momento o Brasil saiu do portfólio da Verde. Mas cuidado, eu preciso reforçar aqui para vocês o seguinte: por mais que a visão dele seja essa, e ele é um gestor respeitável, tem uma opinião técnica, então esse é o ponto, mas por mais que ele tenha se posicionado dessa forma, não tente seguir o gestor, porque ele tem um fundo multimercado, e o fundo multimercado busca market timing, busca ficar ali trocando alocações de acordo com o momento. Você, investidor individual, você deve buscar um asset allocation que te proporcione uma carteira que não dependa do momento.
Você tem que estar preparado para todos os momentos. É claro que, tivemos uma alta na Selic e agora eu vou aportar em renda fixa, eu posso priorizar um pouquinho mais de Selic ou CDI, mas não essa coisa de zerar, jogar para cá, vender aqui, jogar para cá. Isso não vai dar certo no seu portfólio. E isso, pessoal, eu ensino com muitos detalhes e muito mais profundidade no nosso treinamento, o Formação Mirai Investing, que está com a turma 4 em aberto. Então faça sua matrícula, é o melhor treinamento de finanças e investimentos que você vai encontrar no mercado. Temos módulo de ações, o mais completo de todos, matemática financeira, valuation, fundos imobiliários, investimentos no exterior, renda fixa, mentalidade do investidor, bases teóricas para o investidor, noções de macroeconomia. É um curso muito completo. E ainda com o suporte da Mirai. Você pode me questionar por WhatsApp, e-mail, eu respondo os meus alunos. Sendo assim, vagas por tempo limitado, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para você conhecer e se matricular na turma 4 do Formação Mirai Investing. E aí, sobre o varejo brasileiro, que deve continuar enfraquecido, ainda mais agora com a perspectiva de alta da Selic, vendas devem cair no trimestre até novembro. Esta é a visão do Instituto IBEVAR e a visão majoritária do mercado. Mas por que eu quis bater na tecla aqui do varejo? É que, veja só, os bancos estão assustados com a epidemia das bets, das casas de apostas. O que está acontecendo é o seguinte: estamos com o varejo enfraquecido, mas as pessoas estão usando em excesso o cartão de crédito e grande parte da sua renda sem ir para o varejo, mas estão utilizando para as bets, para as casas de apostas. E aí os bancos estão preocupados com isso, porque além de prejudicar a renda das famílias e o consumo, também vai aumentar o nível de inadimplência no cartão de crédito, que é usado para apostas. Então veja o que está acontecendo. O Isaac Sidney, que é o presidente da Febraban, ele disse: estamos diante de um cenário potencialmente crítico. Pelo tamanho desse mundo de apostas online, temos um quadro de proporções alarmantes. Só para você ter uma ideia, o Brasil, ele lidera o ranking de visitas, de acessos a sites de apostas. Essa é a visão do brasileiro. Nós lideramos o ranking mundial de procura por apostas. Ou seja, o brasileiro, ele está altamente dependente da sorte. É basicamente um iludido, um sonhador. E é por isso que nós buscamos o máximo possível, diariamente estamos aqui para tentar mudar esse cenário, pelo menos numa pequena parte. É claro que não temos a pretensão de mudar o Brasil, mas fazer a nossa parte a gente vai fazer. E olha só o que está acontecendo. A grande preocupação agora é com o uso do cartão de crédito. Porque é aquela história, cartão de crédito não é dinheiro saindo do meu bolso agora, é uma dívida que eu estou usando. É capital de terceiro. Então, eu não sinto a mesma dor, o mesmo efeito. E aí o brasileiro que tá assim, não, e se eu ganhar na aposta, né? Se eu ganhar na aposta, eu pago o cartão. Se não der também, se dane, depois eu vejo, depois eu pago. É assim que a maioria da população brasileira pensa. E aí, em havendo um alto endividamento das famílias, que já é gigante no Brasil, 80% das famílias já estão endividadas, e em havendo um aumento na inadimplência, isso pode prejudicar os bancos. Nós vimos recentemente que 16% da carteira de crédito do Nubank está ali com clientes em situações econômicas e financeiras difíceis. Então, na pior das hipóteses, isso pode prejudicar, de certa forma, os bancos, aumentando a inadimplência deles com o uso de cartão de crédito para apostas. Então essa é a preocupação. Isso pode também encarecer o crédito no Brasil, que já está caro, já está caríssimo. Temos o maior juro de cartão de crédito do mundo. E vamos encarecer isso aqui por quê? Porque vai aumentar o risco. Vai aumentar o risco. O brasileiro, ele acha que a aposta é investimento ou renda extra. Então esse é o grande problema. Eu entendo que nós somos um país pobre, com baixa esperança de melhora, mas ficar altamente dependente da sorte, só dando dinheiro para as bets, elas estão investindo aí bilhões de reais anualmente em marketing, porque elas estão convertendo muito. Então realmente é um cenário difícil aqui no Brasil. E aí as bets serão legalizadas. A partir de janeiro vai estar tudo funcionando bonitinho. E aí o cartão de crédito vai ser utilizado. E aí os bancos estão querendo o quê? Vamos restringir isso aqui. Tá pedindo para o governo
restringir esse negócio. Essa é a demanda deles hoje. E olha só, nós lideramos o ranking de acesso a sites de apostas. E nós já somos um dos maiores mercados do mundo em apostas. Segundo ou terceiro maior em apostas online no mundo. Quando isso legalizar, esse negócio talvez seja o maior mercado do mundo aqui no Brasil. E aí veja só a preocupação deles aqui. Podemos ter efeitos nocivos impactando o consumo, o comércio, o varejo, ou seja, a economia como um todo. Então temos um problema de encarecimento de crédito, aumento do risco Brasil, pensando em risco de crédito, e ainda impacto do consumo no endividamento das famílias. Um Brasil que já é difícil pode piorar ainda mais. Então, de fato, as apostas aqui no Brasil são bastante nocivas porque o brasileiro não tem maturidade para lidar com isso. Essa que é a verdade. E veja só como esse dado realmente é preocupante, porque o uso do cartão de crédito no Brasil é quase que indiscriminado. Ele já responde por 40% do consumo das famílias. Então, quando você olha para o orçamento familiar, o 100% ali, e corta em pizzas, uma fatia gigante, 40%, aquele pedaço é tudo financiado com cartão de crédito, pessoal. Então isso aqui, imagina, aí você pega um pedaço disso aqui, mandando para aposta, para joguinho. Olha só quanto as bets investiram só em marketing, só em publicidade no ano passado, 2 bilhões de reais, e o número segue crescendo. Aposto que você já viu por aí propagandazinha de vem pro jogo, Betfair, Estrela Bet, nossa, tem inúmeras. Investindo pesado em grandes nomes, Ronaldo Fenômeno. Você vê um pessoal aí gigante anunciando esse negócio. Então tem um poder de conversão absurdo. E também a preocupação da Febraban também está aqui na lavagem de dinheiro, crime organizado, ou seja, o uso das bets para a criminalidade. Tivemos recentemente aí a prisão preventiva da Deolane Bezerra. Tem outros casos aí envolvendo casas de apostas. O Felipe Neto já tirou dele da reta, já saiu, agora criticou, se arrependeu. Então, o negócio está complicado aqui no Brasil. Quem não se lembra, num estudo da Ambima mostrando que as pessoas que investem em bolsa são um pequeno percentual. Só o jogo do tigrinho é 7 vezes maior que isso. Então, virou de fato uma epidemia aqui no Brasil. Isso realmente me deixa muito triste, porque basicamente o brasileiro está colocando todas as suas fichas a favor da sorte. E a gente não deveria depender da sorte. Só a educação, só a cultura poderia mudar nosso país. Claro, não só isso, mas seria o fator principal. E é por isso que eu vou continuar lutando aqui. Sempre que eu ver alguma coisa nesse sentido, eu vou trazer para vocês aqui no canal. Então já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E recadinho aqui do nosso parceiro, a Grana Capital. Por meio desse aplicativo que é indicado pela B3, você vai resolver completamente o problema da bolsa de valores e imposto de renda. Porque com ele, você vai consolidar tudo na sua carteira, vai apurar automaticamente o imposto a pagar, prejuízos a compensar. Se você tem valores em atraso, ele vai pegar desde 2020 para você e vai emitir as DARFs para você e você pode pagar por Pix, boleto ou até cartão. Ele faz tudo isso para você em poucos cliques. Além do fato de ser um aplicativo que você vai conseguir automatizar o imposto de renda completamente e vai conseguir fazer a declaração do seu imposto de renda em apenas 5 minutos. Portanto, para resolver completamente esse problema, automatizar tudo, parar de se preocupar com a complexidade do imposto de renda na Bolsa de Valores, eu indico para vocês o Grana, que é indicado pela B13. E se você assinar o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos, com o cupom MIRAI, você vai receber 25% de desconto. Eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado para você baixar o app da Grana. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest e até o próximo vídeo. Fui!